Boa tarde, meus amigos do TikTok, pessoal. Ontem a dupla Grenal não fez uma boa jornada. O Inter perdeu em casa para o time horroroso do Vasco da Gama, um time horrível, num final de domingo frio, início de noite frio. O Inter fez fiasco no Beira-Rio. O Inter que jogou com o Fabrício, não teve culpa nos gols. O Fabrício Busque fez um gol depois de honra. O Igor Gomes, o Fernando, o René, que sofreu uma lesão no primeiro tempo, de uma pancada feia de cabeça com o jogador do Vasco, foi substituído pelo Robert Renan, que falhou no primeiro gol do Vasco. O Rômulo, Bruno Henrique, depois o Wesley, Bruno Gomes, depois o Gustavo Prado, o Iorra, que não jogou nada, depois entrou o Alário. Alan Patrick também muito abaixo, Lucas Drummond não fez muita coisa e nem o Wanderson. Um público de 33.791 estiveram presentes no Beira-Rio. O Vasco com Léo Jardim, Paulo Henrique, Rojas, depois saiu, que teve o choque de cabeça com o René, Lincoln, Léo, Leandrinho, Esforza, Matheus Carvalho, depois Zé Gabriel, conhecidíssimo Zé Gabriel. JP, depois o Prachetes, também conhecido aí no Beira-Rio. Depois Adson, depois o Raya e depois o Rossi, também conhecido internacional. Então o Eric Veguete, bom jogador, depois entrou o Vitor Luiz. E um fiasco do Internacional. O Cudê armou muito mal, começou mal com a equipe e não sei, agora tem um jogo decisivo, clássico do Rio Grande do Sul, o Juventude que goleou o Grêmio por 3-0, não deixou nenhuma dúvida da sua categoria, venceu o Grêmio que está numa situação horrível. E não sei se o Inter passa pelo Juventude quarta-feira. É o primeiro jogo, né? Tem o segundo jogo em Caxias no sábado. Não sei se o Internacional sairá com a vaga. Não terá mais uma eliminação na Copa do Brasil. Obrigado a esse grande público que está nos acompanhando aí pelo TikTok. O Campeonato Brasileiro tem o Flamengo com 31 pontos, o Botafogo, um ponto de diferença, tá aí ó, o Botafogo brigando em segundo colocado, Palmeiras é o terceiro com 30 também, tá aí uma briga muito boa, um pouquinho distante o São Paulo com quarto com 27, o Bahia é o quinto com 27 também, boa campanha, o Atlético Paranaense é o sexto com 25, também uma boa campanha, Cruzeiro sétimo com 23, oitavo Fortaleza, grande campanha com 23, nono Bragantino com 22 e décimo o Inter com 19. Poderia estar melhor aí se não tivesse perdido, empatado os jogos aí. Décimo primeiro o Juventude, uma belíssima campanha com 19 pontos, e o Atlético Mineiro, pelos investimentos, pelo time que tenta numa campanha muito abaixo, 12º com 18. Estariam na Libertadores, estariam na Libertadores o Flamengo, Botafogo, Palmeiras, São Paulo, Bahia e o Atlético Paranaense. Na Sul-Americana, Cruzeiro, Fortaleza, Bragantino, Inter, Juventude, Atlético Mineiro. Aí depois segue 13º o Vasco, que ganhou do Inter ontem, 17 pontos. O Criciúma, o 14º com 16 pontos. 15º Vitória com 15 pontos, esse é o torço que cai. 16º Cuiabá com 14. E aí na zona do rebaixamento, o Corinthians com 12. O Grêmio com 11. O Atlético de Goiás com 11. E o Fluminense com 7, que não sei se o Mano Menezes vai conseguir fazer o milagre de tirar o Fluminense da última posição. Então tá, meus amigos, então
aqui pro TikTok. Não chegou, na minha opinião, a ser uma surpresa os 3-0 do Juventude, porque o Juventude está no melhor momento que o Grêmio. E até que o Inter, viu? Até que o Inter, que está muito mal, vacilando, né? E tá aí uma goleada histórica do Juventude sobre o Grêmio. E eu não sei, temo muito pro Inter aí na quarta-feira contra o Juventude. A direção teimosa insiste nesse treinador. Eu acho que tem que ser repensado o Eduardo Cudê. O Eduardo Cudê não consegue ter resultados, não consegue fazer o time jogar, não consegue superar a retranca. Poucos jogos bons que o Cudê fez. O Grenal do Gauchão, o jogo com o Palmeiras, que foi um jogo bom. Eu acho que o Grenal, né? E só, né? Aí os outros jogos não conseguem furar as retrancas, não conseguem superar. Tá um técnico sem criatividade. Eu acho que tem que ser repensado, mas a direção teimosa do Internacional quer manter. O presidente é amigo do treinador, então acho que poucas mudanças irão acontecer pro lado do Beira-Rio. Pro lado do Grêmio, se fosse um outro treinador, já estaria demitido, pessoal. Já houve caso de um treinador que perdeu pro Juventude lá e foi demitido. Eu nem me lembro quanto foi o placar, viu? Não me recordo, no Campeonato Brasileiro aí. O técnico já voltou demitido de Caxias do Sul, mas como é o Renato Gaúcho, tudo se tolera, tudo fica por isso mesmo. O Renato manda e desmanda no time do Grêmio, né? E tem os que endeusam o Renato, Pai Nato, né? Uma campanha fiasquenta do Grêmio, campanha medíocre. Um treinador que não é treinador, né? Vamos ser bem honestos aqui, o Renato é um fanfarrão, é um motivador de vestiário, não é treinador, não sei o que. Teve resultados, teve estrela no Grêmio, que é o único time que ele treina é o Grêmio, outro time ele não consegue treinar. E tá aí. E ontem culpou a imprensa, eu não vi a coletiva dele, culpou a imprensa como se a imprensa escalasse, que já foi embora o JP Galvão, é a imprensa que faz o rodízio de goleiro, a imprensa que toma 3 do Juventude, então a imprensa que escala o time dele, ele não escala o time dele, ele não é o culpado, ele nunca é ele é o inocente da história, o seu Renato Gaúcho, né? Então, o que vai se fazer, né, meus amigos? Beijo no coração de vocês, uma boa tarde, e a gente volta à noite pelo TV Paulo Furtado, repórter esportivo, no YouTube. Tchau.